Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre campo elétrico, né? Na última aula, né, na última sequência de aulas, nós abordamos sobre a força elétrica e apresentamos a lei de Coulomb, né? Que é a equação que vai quantificar, né, o processo de interação que uma partícula carregada faz sobre outra partícula carregada, né? Basicamente é você ter qual que é a força elétrica que uma faz na outra. Lembrando aí como é um processo de interação entre duas partículas, elas obedecem à terceira lei de Newton, né? Então, uma faz força na outra de mesmo modo de direção, porém de sentido oposto. Só que uma pergunta que fica é o seguinte: essa interação que se dá entre duas partículas, então a gente tem aqui uma partícula positiva em azul e uma partícula negativa em vermelho, né? A gente sabe que o processo de interação vai resultar aqui, como eles têm cargas opostas, uma força elétrica é, atrativa, certo? Né? Como está representado aí na figura. Essa interação ela se dá sem nenhum meio, sem nenhum contato físico diretamente, né? É uma interação que ela ocorre à distância. Então a pergunta que fica é como é que uma partícula sabe da existência da outra partícula e nesse sentido sentir, né, uma repulsão ou uma atração, né? Como é que ela consegue perceber, como é que ela consegue sentir a presença da outra partícula se eles não estão em contato físico, né, diretamente, né? Então, a resposta a essa pergunta é justamente a temática, né, dessa semana, que é o campo elétrico. Então, o campo elétrico ele é basicamente a informação em que cada partícula carregada gera, né, que se propaga no espaço e faz com que outras partículas carregadas, ao sentirem a sua presença, vão é, aplicar uma força atrativa ou repulsiva. Tudo bem? Então, basicamente, esta é a função do campo elétrico, né? E aqui a gente começa já com com algumas observações, né? Primeira observação: o campo elétrico ele é sempre gerado por partículas carregadas. Partículas que possuem carga são as fontes de um campo elétrico, né? Então, toda vez que a partícula possui uma carga, ela está gerando um campo elétrico, né? Esse campo elétrico ele se propaga pelo espaço e aí, ao ser percebido por uma outra partícula carregada, haverá uma manifestação de uma força elétrica atrativa ou repulsiva a depender dos sinais entre as cargas. Tudo bem? Então, e ele é o intermediário, né, o responsável por realizar então essa comunicação, essa interação à distância entre essas partículas carregadas. Então, resumir aqui, né? Ele é o responsável pela comunicação barra interação entre as partículas carregadas. E aí um próximo ponto é o seguinte: uma vez então que a gente entende qual é o papel do campo elétrico nesse processo de interação, né, entre cargas, como é que a gente quantifica ele? Como é que a gente mede esse campo elétrico? Então, nesse sentido, é importante a gente diferenciar a partícula geradora do campo, a partícula fonte do campo e a partícula que vai sentir o campo, certo? A partícula que sente o campo, a gente vai ter um nome especial para a gente chamar de carga de prova. Então, olha só. Aqui eu vou considerar então um objeto carregado com formato aleatório, tudo bem? Esse objeto aqui, ele tem uma carga mais que, tá? E obviamente por ele ter uma carga mais que, ele vai gerar um campo elétrico, certo? Ele vai ser uma carga fonte, vou colocar assim. Tudo bem? Então eu escrevi aqui embaixo, esse aqui é a nossa carga fonte, né? A carga geradora de campo elétrico. Né? Todas as cargas geram campo elétrico, mas aqui é só para tentar ilustrar como é que a gente consegue quantificar, medir esse campo, né? Como ele vai gerar um campo elétrico, se eu colocar uma outra carga, uma carga menor, né, que a gente vai chamar aqui uma partícula pontual, de um Q minúsculo, também positivo, tá? De carga de prova. Então, esta aqui, por sua vez, é a nossa carga de prova. E o papel da carga de prova é justamente mapear o comportamento desse campo elétrico. Porque, nota, nesse sentido, se eu coloco ali, eu já sei que sobre essa carga de prova, ela vai sentir uma força elétrica de repulsão apontando nesse sentido. Então eu já sei que neste ponto, né, a minha força elétrica aponta
para essa direção. Se eu mudo a posição dessa carga de prova e coloco ela em um outro lugar, por exemplo aqui, né, possivelmente a força elétrica que ela vai sentir vai seguir esta direção, certo? E assim, né, alternando as posições que essa carga de prova vai estar, eu consigo então mapear o meu campo elétrico e ter uma visão, né, da orientação dele, porque o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Então, como todo vetor, ele vai ter que ter uma direção, um sentido e um módulo. Mas aí beleza, então eu consigo, através desse mapeamento, justificar a orientação dele, né? Aonde que ele vai estar do ponto de vista da direção e sentido dele. Mas e o módulo, né? Como é que eu quantifico isso? Que é esse o nosso objetivo. O módulo ele vai ser simplesmente, o módulo do meu campo elétrico vai ser simplesmente o módulo da minha força elétrica dada pela minha lei de Coulomb, ou seja, né, a força de interação entre essa carga-fonte e essa carga de prova, dividido peraí, deixa eu apagar aqui que deu um erro. Dividido pela carga de prova. Então, ou seja, FE vai me dar a força de interação entre os dois elementos. Se eu pego essa força de interação e divido pela carga de prova, eu vou ter naquele ponto o campo elétrico gerado pela minha carga-fonte. Beleza? Então, é assim que eu consigo mensurar, né, e identificar quanto que vai valer o campo elétrico em um dado ponto. Né? A partir da razão da força que atua sobre a carga de prova dividido pela sua própria carga, eu tenho a informação do campo elétrico. Se a gente aplicar aqui as unidades e verificar a unidade de campo elétrico, né, o resultado que a gente vai obter é o qual? A unidade de campo elétrico é justamente a unidade de força, que é Newton, dividido pela unidade da carga de prova, que é Coulomb. Então, se eu tenho um campo elétrico de 100 newtons por Coulomb, basicamente estou dizendo o seguinte: se a minha carga de prova Qzinho for de 1 Coulomb, sobre ela vai atuar uma força de 100 newtons. Se minha carga de prova Qzinho for de 10 coulombs, vai atuar sobre ela uma força de 1000 newtons. Então, o meu campo elétrico, basicamente, ele vai me dar a proporção, né, do tanto de força que pode atuar sobre uma carga de prova, né, em termos desta carga de prova. Porque você pode notar, quanto maior for a carga de prova, maior vai ser a força que atua sobre ele, certo? Então, ter um campo elétrico, nesse caso aqui que a gente está falando, de 100 newtons por coulomb, ele está te dando o tanto de força que atua para cada coulomb de carga de prova que está presente ali. Tudo bem? Então, mais ou menos é essa a ideia, tá? A gente está usando esses valores aqui de carga de 1 coulomb e 10 coulombs, né? E está dando para a gente uma força de 100, 1000 newtons, né? Valores altos, né? É, no, no, em atividades práticas e experimentais, normalmente a ordem de grandeza em que gira essa carga de prova, né, ou a carga de um modo geral, é na faixa dos microcoulombs, né? Então os valores eles não são exatamente esses que estão aí. Esses valores eles não são verossemelhantes, né? Não correspondem exatamente à realidade, né? São só ilustrações aqui para tentar passar a mensagem de um conceito, né? Normalmente a faixa está dentro da ordem de microcoulombs, automaticamente, né? Micronewtons e por aí vai. Então esta é a definição de campo elétrico, né? Ficou um pouco borrado aqui, deixa eu apagar de novo aqui e escrever. Está dando um erro. Que é a força elétrica dividida pela carga de prova. Tudo bem? Essa é a definição de campo elétrico. E através dessa ideia, a gente consegue até verificar o seguinte: se minha carga de prova for positiva, né, se o meu Q minúsculo aqui for positivo, e eu coloco ele em determinada região, igual está nesse contexto aí, minha carga-fonte também positiva, você pode observar que a minha força a elétrica está sempre sendo repulsiva. Isso vai indicar então que o meu campo elétrico está sempre então saindo da minha carga-fonte, certo? Se minha carga de prova ela fosse negativa, perdão, se minha carga-fonte fosse negativa, a minha força elétrica ela ia sempre apontar em direção, né, à carga-fonte. Então, nesse sentido, a gente consegue até verificar o seguinte, né?
Definindo aí uma carga de prova positiva, a nossa carga-fonte, toda vez que ela for positiva, ela vai gerar um campo elétrico saindo dela, certo? E toda vez que minha carga-fonte for negativa, ela vai gerar um campo elétrico entrando nela. Beleza? Ah, mas isso aí só é possível se minha carga de prova for positiva. Se minha carga de prova for negativa, vai dar o contrário. Mas aqui a gente está definindo, é definido desta forma, tá? Tomando essa carga de prova como positiva. Se você toma uma carga de prova negativa, a sua força elétrica vai mudar, mas o seu campo permanece com essas orientações aqui. Tudo bem? Porque olha só, pegando aqui ainda o gancho com essa expressão, a gente pode verificar o seguinte, eu posso reescrever essa expressão nesse formato aqui, ó. Força elétrica é o campo elétrico vezes Q. E aí a gente nota o seguinte, força elétrica e campo elétrico, eles são iguais a menos de uma constante que é a carga. Então, nesse sentido, do ponto de vista vetorial, eles serão sempre paralelos, eles vão ter sempre a mesma direção, né? O que vai fazer que a única coisa que mude seja o seu módulo e sentido. Então, se o meu Q é positivo, significa que a força elétrica é paralela ao campo elétrico, né, do ponto de vista vetorial. Se o meu Q, a carga de prova, é negativa, significa então que a força elétrica é antiparalela ao campo elétrico. Ok? Então, a equação mostra para a gente que a força elétrica ela acompanha o campo elétrico vetorialmente. Tá? Então, eles sempre vão ter a mesma direção, né? Mudando, a depender da constante, o módulo, né? E o sentido, respectivamente o sentido, mas sempre guardando a mesma orientação. Beleza? E aí, um outro ponto também relevante é o seguinte. Eu, então, defini aqui com vocês que meu campo elétrico, né, repetir aqui mais uma vez, o módulo dele é dado o módulo da força elétrica pela carga. E aí, nessa forma, né, que foi definida, eu sempre preciso, então, ter uma carga-fonte e uma carga de prova, né, para poder fazer esse mapeamento, essa leitura, mensurar essa força de interação entre elas e automaticamente depois mensurar esse campo elétrico, né? Essa expressão a gente pode até reescrever ela num outro formato, né? Por exemplo, né? Vamos pegar aqui a interação entre duas partículas pontuais. Né? Então, tem uma partícula Q1 aqui, né, positiva, e uma partícula Q2 aqui, também positiva. Se ambas são positivas, eu sei então que o processo de interação entre elas vai ser uma repulsão, né? A força aqui, ó, Q2 faz em 1, e aqui seria uma força que 1 faz em 2, tá? Eu sei que essa interação é mediada pela lei de Coulomb, tudo bem? Sei que essa interação então é mediada pela lei de Coulomb. Então, portanto, a equação que vai quantificar essa interação, né, é 1 sobre 4πε0, produto entre as cargas, né, Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado, né, vou chamar aqui de R ao quadrado. Colocar essa informação em módulo, beleza? Em módulo, é isso. Se eu pego essa informação aqui, né, e tento quantificar, por exemplo, o campo elétrico gerado pela partícula 1, se eu quero saber o campo elétrico gerado pela partícula 1, eu vou ter que pegar essa força elétrica e vou ter que dividir ela, né, pelo Q2, né? O nosso Q2 vai ser a carga de prova. Então, o que eu vou ter como resultado aqui? O campo elétrico gerado pela partícula 1 vai ser 1 sobre 4πε0, Q1 vezes Q2, que divide R ao quadrado, vezes 1 sobre Q2. Então, Q2 simplifica, sobra, então, que o campo elétrico gerado pela partícula 1 é 1 sobre 4πε0, Q2 sobre R ao quadrado. Então, este formato aqui, por exemplo, é o campo elétrico gerado por uma partícula. E aí nota qual que é interessante você escrever ele nessa forma. É porque agora eu não preciso de uma carga de prova, né? Agora, o meu campo elétrico, ele é simplesmente dependente da carga fonte, né? Então aqui fica até explícito a questão da relação aqui, né, da carga da partícula ser origem do seu campo, né? Então, o campo perdão.
Eu quero saber o campo gerado pela partícula 1. Então, a Q2 é a carga de prova e ele cortou. Então, aqui não é 2, ó. Aqui não é 2, aqui é 1, tá? Perdão. Então, o campo gerado pela partícula 1 é dado por sua própria carga, né? Então, você tem só a necessidade de ter a carga-fonte. Ela é suficiente para poder mensurar para poder quantificar, né, o campo elétrico que ela gera, né? E esse campo elétrico ele se propaga de novo no espaço, e a partir do momento que ele encontra uma outra partícula carregada, né, uma vai saber da existência da outra e vai ter um processo de interação ali, que pode ser uma repulsão ou uma atração, dependendo do contexto. E aí, quando você deve usar uma equação ou outra, né? Quando eu devo usar esta equação aqui, que é a definição de campo elétrico, ou quando eu devo usar essa equação aqui. Esta aqui, ó, vou até escrever aqui para você deixar isso, ó. Essa primeira é a definição de campo elétrico. É essa que é a definição de campo elétrico. Definição de E. Esta segunda aqui é o campo elétrico para uma partícula carregada. Para uma partícula carregada. E esse campo elétrico para uma partícula carregada vai ser a base para a gente conseguir calcular depois o campo elétrico para qualquer geometria. Porque o raciocínio que a gente fez para a força elétrica, né, que é justamente ver a influência que a geometria tem, como uma linha, um círculo, um plano, uma esfera, sobre o processo de interação, vai também ser usado aqui na análise e no estudo de campo elétrico. E aí, a gente sempre parte o quê? De uma quantidade infinitesimal de carga, né? Então, essa equação aí da carga do campo elétrico gerado por uma partícula carregada, uma partícula pontual, vai ser a base, vai ser a referência para a gente começar a quantificar isso para qualquer outra geometria. Tudo bem? Então, aqui eu encerro essa parte.